Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Já estamos aqui nesse período de férias gravando nosso podcast Café Com. Café Com, hoje uma figura muito conhecida por muitos e muitos jovens pelos seus testemunhos, pela sua vida e pelo seu lema, escolhido não tem escolha. Verdade. Aqui eu vou fazer um paradoxo e já começar com a superdose. Isso, perfeito. Hoje nós temos a superdosinha e o superdosão. O dosão é essa daqui. E a palavra diz assim, em Marcos 16:15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E com isso nós começamos um Café Com missão. E o que é ser missionário? Que isso tem tudo a ver para a gente poder entender. Com a minha amiga aqui, Graziele. Vai fundo, Grazi. Se apresenta e apresenta o nosso amigo. Vai fundo. Falando disso, eu sou a Grazi, né? Hoje a gente está muito feliz em receber o nosso querido amigo missionário, servo de Deus, o Trajano. Obrigado. Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado. Né? Já passo para você a palavra para você se apresentar, para você falar de onde você vem e o que Deus te chamou a fazer. Amém. Então, gente, meu nome é Trajano Lucas, sou da cidade de Carapebus, fico brincando que é a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro, que tem praia e roça no mesmo lugar, né? Então tem peixe e galinha no mesmo lugar. Eu já gostei. Sou de lá, sou filho do Carlos Alberto e da Valéria Gomes, tenho um irmão chamado Daniel, e aí vivo essa missão, né? Essa missão que Deus ele colocou no meu coração para viver com os jovens e também aqui na região e também no estado do Rio, nível Brasil também. Vocês vão perceber, gente, que tem voz de criança no fundo. É que a gente está nas férias escolares, tá? São duas mães aqui, entendeu? Com uns filhos lá fora. Então, de vez em quando vocês perceberem um dedinho fazendo não, a gente não está fazendo nada pro Trajano, não. E as crianças estão aparecendo aqui. Vem aqui, um olhadinho pra gente. E a gente tem aquela estaca cardíaca e volta. Só para justificar, né? Porque senão vai ficar, né? Trajano, você tem um lema que eu acho muito legal e muito importante, porque eu acho que condiciona na vida de todo servo de Deus. Escolhido não tem escolha. Qual foi a emoção que veio no seu coração quando veio essa frase? Foi uma palavra muito importante, né, numa época muito importante da minha vida. Só que a palavra é Jeremias capítulo 1, versículo 5, que é muito famosa, e que fala assim, antes do seu seio foste consagrado, né? Designado profeta das nações. E Jeremias disse, Senhor, mas eu não sei falar, sou apenas uma criança. E aí Deus disse, sou eu que falarei por ti. Né? E Jeremias não era aquele que acreditava nele mesmo. Né? As pessoas não acreditavam em Jeremias, né? Os amigos não acreditavam em Jeremias, a família não acreditava em Jeremias. Mas Deus acreditava em Jeremias, né? E parece que Jeremias sou eu no tempo atual, né? Tinha um pouquinho de Jeremias. E a escolhida não tem escolha é isso. Para aqueles que não acreditam no próprio potencial, no próprio chamado, mas Deus acredita. Então, antigamente, até hoje, né? Mas antes mais, eu não acreditava no meu potencial, no meu chamado, né? Por tantas pessoas falando que eu não conseguia, não ia conseguir. E isso nasceu do meu coração pela essa época de tristeza que eu tinha, né, de angústia que eu tinha. Só que eu tinha um desejo de ser missionário. Então, Deus ele disse, não tem como fugir, não tem como voltar atrás. Escolhido não tem escolha. E aqui estou hoje, né? Meu Deus, nossa. E aqui estou hoje. Então, ser escolhido é você entender que Deus te chamou para um propósito, né? Deus te chamou para uma promessa. E que não tem como a gente fugir do nosso chamado, porque
viver o nosso chamado, é viver a felicidade plena que Deus tem para nós, né? Então, é isso que eu tento passar para cada um que está com vontade de desistir, né? Da própria vida, da igreja, da família, até mesmo de Deus. Escolhido não tem escolha. Isso é pesado, né? Você escolher não querer desistir. A palavra desistir ela é muito fácil na nossa boca. Você continuar é uma questão de a perseverança ela é difícil. É um esforço muito grande, né, que a gente tem que ter. Porque é como subir na escada, é como subir a escada, né? É um esforço muito grande que a gente tem. Às vezes a perna cansa, a gente não consegue subir. Ou a escada é muito grande e a nossa mente fala, meu Deus, é muito grande, como? E aí que Deus carrega a gente, né? Então, ser escolhido é ser carregado por Deus, né? E eu entendi que hoje em dia essa missão escolhido, né? Essa vida escolhido, não é só para mim, né? Por isso que vem depois, e a gente vai conversar depois, a questão das camisas, dessa frase, de tudo isso. Porque depois disso eu entendi que é para deixar um legado mesmo, né? As pessoas olharem e falarem, olha, aquele ali é o escolhido, não tem escolha. E eu também quero fazer parte disso, né? Eu também quero fazer parte desse estilo de vida. Então, eu sempre tenho um lema para escolher não tem escolha. É para aqueles que querem desistir, para aqueles que tentam desistir, né? Da própria vida, da igreja, da família, de Deus. E que tem um recomeço em Jesus, né? Que tem um recomeço nos seus sonhos. Então, escolhido não tem escolha é somente para esses. Então, parece que eu me atraio com pessoas que têm crise de ansiedade, que às vezes tem síndrome de depressão. Parece que eu sou assim, eu chego nessas pessoas. Ontem mesmo, né? Eu estava em Casimiro de Abreu e foi muito engraçado. Porque parece que Deus está juntando, realmente Deus ele quer algo com a escolhido não tem escolha. E Deus está juntando essas pessoas que têm essas mesmas coisas que eu, né? Esses mesmos quesitos, para juntar para um lugar só, para entender que a gente não pode desistir, não pode ficar sozinho, né? E aí ontem mesmo eu estava em missão em Casimiro de Abreu, lá pregando para jovem, e eu dormi na casa de um amigo, né? E aí esse amigo, ele tinha tudo, tem tudo. Ele é tão jovem, e tem emprego, tem uma empresa dele mesmo, tem carro, tem tudo. E ele estava falando assim, nossa, eu me sinto tão vazio, tantas crises que eu tenho. E essa frase escolhida não tem escolha me impacta muito. E eu não quero desistir. Então eu entendo que essa frase não é só para mim, né? Deus está juntando essas pessoas para que a gente possa declarar para o mundo que nós somos escolhidos de Deus, né? Então, eu acho que o ir na palavra de Deus aí, ir por todo mundo, é uma ordem de Deus para aqueles que não acreditavam, né? Os discípulos não acreditavam neles mesmos, ninguém acreditava nos discípulos, mas Deus já acreditava. Então, é uma ordem somente para os discípulos e hoje para nós, né? São escolhidos. E quando você fala para nós, é nessa questão muito interessante a sua colocação de Deus está juntando pessoas com os mesmos aspectos que o meu, porque assim, eu e a Graça, a gente fala a mesma coisa. A mesma coisa. Quando Deus pegou e separou a gente para juntar a gente, ela viu duas xoxas, manca, capenga, frágil, e assim, que ele juntou com um propósito de mostrar que ninguém está sozinho. Não é lema político que ninguém solta a mão de ninguém, a gente tem que carregar esse sentimento mesmo de cara, tu não tá sozinho, tu tem a gente. Sim. A gente pode não estar lá com você na sua missão, mas a gente pode interceder e apoiar, assim, por trás. Né? E isso é muito importante, né? Você saber que você tem alguém que reza por você. Você saber que você está acompanhado, mesmo que sozinho espiritualmente você tem um front, né? E assim, eu vi que você também é um cara que fez uma conferência esse ano aqui. É verdade, nossa. Cara, e foi, assim, eu não pude estar, pequenos problemas de saúde. Nossos pequenos problemas. Pequenos problemas. Joseph Clemens. Prazer, Joseph Klember. Mas eu acompanhei nas redes sociais, eu vi que foi
Foi muito bom. Foi um estouro, cara. Foi. Amém. Conta pra gente como é que foi essa... Então, eu sempre tive vontade de fazer algo assim na diocese, né? Sempre foi o meu sonho, porque Escolhido Não Tem Escolha nasceu muito tempo atrás, né? E eu sempre ia nos eventos, assim, de outras comunidades católicas, e eu sempre falava, nossa, que negócio legal, né? Que bonito. E eu queria trazer isso para a diocese, né? Porque eu vejo também uma necessidade muito grande de fazer, ainda mais tem hoje em dia, mas de fazer coisas boas para os jovens, né? Algo num teatro, assim, algo grande mesmo, que o jovem gosta e o jovem precisa. E aí eu falava assim, eu quero fazer uma conferência que eu não tenho escolha num teatro, porque eu não quero somente usar da pregação, mas eu quero usar da arte. O jovem gosta de arte, né? Sim. Então teve dança, teve teatro, teve música e teve a conferência, né? Que foi a minha história lá contada para mais de 200 pessoas no Teatro Sânia Cosmeri em Nova Friburgo, né? E deu gente de Minas Gerais, deu gente de São Paulo e de muitos lugares aqui da nossa diocese, e o pessoal de Friburgo também. E ali foi, muitos jovens, né, falamos sobre esse sentimento de ser escolhido, né? Pegamos um pouco a frase do Papa Francisco Santa Teresinha, né, que ele diz que não seja administradores do medo, mas empreendedores de sonhos, né? Então, foi a Jornada Mundial e a frase de Santa Teresinha, que eu sou aquilo que Deus pensa de mim, né? Então, foi muito bom, foi uma realização de Deus na minha vida para o jovem, e já falo aqui que vai ser anual, né? Ano que vem vai ter de novo, com a graça de Deus. Joseph Com a graça de Deus, fazendo a cobertura. Foi muito bom e o jovem gostou muito, né? Porque foi algo muito estruturado. E ali também teve a gravação das minhas músicas, né? Então, tem uma já que está no Spotify, no YouTube. Foi a gravação com banda, né? Com os meus amigos. Então, eu me senti ali a pessoa mais feliz da minha vida, né? Mais feliz da minha vida. Fui realizado em não ter medo de concretizar um sonho que era meu, né? Porque parar pra pensar, vou separar um teatro, vou junto... Dá um medo. Dá um medo. Humanamente falando, dá um medo. Sim. Porque é muito dinheiro, né? E dinheiro a gente como missionário não tem. Esse é outro tópico, entendeu? Vive da providência, Verdade. do que vende, do que produz, essas coisas todas. Completamente. E você vê que trouxe tudo, conseguiu juntar um povo, fez a gravação da sua música, Sim. ficou muito boa, Amém, parabéns, obrigado. gostamos. Você fala assim, eu sou aquela que eu acompanho, eu tô de olho em tudo que tá acontecendo, tô antenada. E assim, as sementes que você jogou, cara. Verdade. Porque assim, jovem é uma terra muito fértil, né? Verdade. Qualquer coisa que fala, sai aqui, entra aqui, né? Então tem que saber se comunicar com o jovem e entender Ainda mais o que, jovem de hoje, né? nossa, tudo imediatista, né? É diferente. Quando a gente sabe se comunicar com o jovem, sendo jovem, a gente consegue atrair para Deus, né? E aí a gente consegue lançar sementes mais eficazes. Então, acredito que a conferência foi muito eficaz para que o jovem possa também fazer coisas boas na paróquia, né? Em cada paróquia que eles frequentam. Uma coisa que você falou que eu achei muito bacana, você falando do teu lema, né? Do escolhido não tem escolha, acaba sendo um ministério, um apostolado. É verdade. Teu, né? E assim, Deus reúne as pessoas, como você falou, né? As pessoas que têm as mesmas coisas que você, porque na verdade acho que todo mundo atualmente anda tendo as mesmas coisas, né? Justamente por causa desse mundo imediatista que você estava falando. E assim, Deus é atual também. Sim. Né? Então ele levanta alguém para aquele tempo. Ele levantou Trajano com esse apostolado do escolhido não tem escolha para esse tempo agora. É um tempo atual, com a tua história, com o teu testemunho, né? E com a tua vivência atual de missionário, né? Nossa, foi muito agora a confirmação de Deus, que eu fui conversar com um padre um dia, né? Sobre a escolhido não tem escolha, o propósito que Deus quer, o que quer que aconteça, né? E aí ele falou algo muito impactante para mim, que uma missão nasce de um tempo presente, da necessidade de um tempo presente, né?
E aí eu vejo que a Escolhido não tem escolha, por favor. A Escolhido não tem escolha, tá nascendo algo de um tempo presente, porque todo mundo está passando por esse tempo, né? Que às vezes estão desacreditados do próprio chamado, né? Do próprio potencial que Deus tem para eles, né? Para nós mesmos. Então acredito que é para esse tempo, é para o agora, e que a gente precisa entender que a gente é escolhido por Deus, né? E amado por Ele. E quando você fala assim, para um tempo atual, a gente também vê quantas pessoas são ceifadas pela ansiedade, pelo desânimo, pela depressão, pelos medos atuais. Sim. Atuais. Porque assim, quando a gente entra numa realidade de que o mundo está se distanciando de Deus, mesmo pertencendo a Ele, e pertencendo eu digo na questão de Ele criou tudo, Ele fez você, fez a mim, fez a Grazi, mas assim, o nosso dia a dia nós somos abafados, sim, pelas coisas, pelas situações, pelas pessoas, provações, tentações, enfim, as N situações. Verdade. E a gente às vezes quer dar respostas. E quando a gente não consegue, vem as frustrações, os fracassos, aí a gente começa a se deprimir, começa a se esvaziar, aí o mundo tenta te roubar, o mundo tenta nos roubar. E quando você fala isso, que o escolhido não tem escolha, eu vim para que pessoas continuem, sim, é a briga de hoje da gente, continuar. Né? E é muito bonito isso, porque assim, eu vejo que você roda Carapebus, Friburgo, veio de Casimiro, sim, esses dias você estava fora da cidade, estava fora da sua cidade, da minha cidade também, você é de Carapebus, eu sou de Friburgo, mas você estava até fora do estado, se eu não me engano, porque você, vou usar um termo, mas você roda bastante como missionário. Sim, bastante. E assim, você vê que o pessoal está sedento. Está sedento e que não acredita no próprio potencial realmente, né, que hoje em dia as pessoas precisam ser muito amadas e aceitas, né? Eles querem fazer de tudo para se sentir aprovado pelas pessoas, mas sabendo que já é aprovado por Deus, né? Já é amado por Deus, que a gente não precisa provar realmente nada para ninguém. Então a maior dificuldade hoje é a gente se sentir aceito, né? E amado por Deus. Que aí quando a gente não se sente aceito e amado, a gente pensa que não é escolhido. E hoje em dia a gente precisa falar que a gente é amado e aceito por Deus para entender que a gente é escolhido nessa geração. Mas, isso vem de confronto direto com o que você falou, porque a gente partilhava mais cedo ou ontem a questão das carências humanas, né? E assim, além das carências humanas, os traumas que passamos. Verdade, são muitos. Porque os traumas, eles geram justamente esse medo e esse anseio de eu tenho que ser perfeito e fazer tudo para poder ser aprovado por alguém. Sim. E é engraçado assim que quando a gente fala dos traumas, né, a gente falava isso no podcast sobre bodas de Caná. Sim. Porque assim, a irmã, a terapia que ela faz com os meninos lá no sítio, ela trabalha exatamente os traumas. E a gente vê que muitos chegam a entrar para o vício porque tiveram trauma, sobretudo na primeira infância, né? Ou não foram aceitos, ou passaram por algum tipo de abuso, passaram por alguma situação traumatizante que gerou neles aquele vazio, aquela sede de alguma coisa que na verdade precisava ser algo primeiro curado, para depois ser saciado. Entendeu? A gente partilhava exatamente sobre isso. Não, e assim, a palavra de Jeremias quando fala, eu te formei no ventre de tua mãe. Cara, quem escolheu a gente foi Deus. Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra. Então ele sabia tudo que a gente ia passar porque existe o livre-arbítrio humano. Sim. Então assim, às vezes a gente padece, não é porque a gente, Deus está te castigando. Não. Meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe, sim, seu pai. Tem o livre-arbítrio. A sociedade, à nossa volta, tem o livre-arbítrio. Então às vezes a gente vai ser atacado ou provado, porque as pessoas têm direito de escolha de fazerem aquilo que querem, né? Verdade. E hoje em dia é muito difícil porque com isso, né, desses traumas, a gente começa a se vitimizar muito, né? Uma cobrança exagerada sobre nós mesmos. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo aquilo? E a gente começa a ficar numa correria louca de nós mesmos. Dentro da igreja, né, eu tenho que fazer isso. Nossa, se a pessoa está rezando um terço, eu tenho que rezar um terço mais ainda.
eu tenho que ir na missa mais vezes, porque a outra pessoa tá assim. A gente sempre tem um movimento de querer ser mais santo do que o outro, ser mais santo do que o outro. E para Deus a gente não precisa ser assim, ser mais santo do que o outro. A gente precisa buscar a nossa santidade, né? Aquilo que Deus tem para o nosso coração, para a nossa vida. Exato. E aí eu vejo essa disputa hoje em dia do jovem na igreja, de todos nós, né? A gente quer ser mais santo que o outro, mais santo que o outro. E esquece que Deus tem uma santidade específica para nós, né? Para nós mesmos. Individual. A individualidade, né? Daquilo que Deus tem para nós. E hoje, da mesma medida que eu vejo que tem pessoas que se sentem que não são escolhidas, né? Que são fora da igreja, tem outras na igreja que pensam que já são muito escolhidas ao ponto de a pessoa que não está na igreja falar assim, essa pessoa não tem capacidade de ser escolhida, né? Essa pessoa não tem capacidade de ter o potencial de ser amada, de ser isso. Então, a gente precisa colocar os loucos lá para confundir os sábios, né? Então, um pouco da escolhido não tem escolha é isso, né? É a gente viver essa loucura de amor a Deus, né? Sim. E é muito importante você falar isso, porque eu ouvia, vocês não vão saber ontem quando foi o dia, mas foi ontem. A gente tem que falar de Deus a todo instante, mas principalmente para aqueles que estão fora do aquário. É verdade. O aquário, entre aspas, são as 4 paredes do templo. Sim. Lá todo mundo teoricamente já conhece. Teoricamente já é para conhecer. Verdade. Teoricamente já é para conhecer a Deus. Mas quando você fala que a gente tem que colocar os loucos, a gente vai buscar louco aonde? É fora do aquário, é no mundo. E quando você pega e abre esse louco e fala assim, cara, tu é escolhido, tu é amado, a pessoa se rasga e dá tudo pro tudo, né? E é muito bonito a Grazi do Tom, né, da questão das bordas de Caná, de tudo isso. Entre parênteses, foi muito legal. Teve um dia, uns 2 anos atrás, que aí a gente reuniu assim, os mendigos de Nova Friburgo, botamos no ônibus e levamos para Canção Nova. Levamos para Canção Nova. Foi a primeira experiência que eu tive, a primeira. E ali eu entendi também o meu chamado ao encontro. Deus escolhia aqueles que ninguém acredita, porque parecia que eles estavam lá, mas eu também fazia parte daquilo, sabe? Eu também parecia que era um pobre, eu também parecia que era um mendigo dependente da misericórdia de Deus, né? Carente da misericórdia de Deus. Então, eu acho muito bonito essa questão da igreja mesmo, a gente querer amar aquele que é necessitado, amar as pessoas que realmente necessitam, porque aí a gente entende como que Deus escolhe aqueles que ninguém acredita mesmo. Como que Deus, na palavra de Deus, escolhe uma mulher prostituta, né? Como que Deus, na palavra de Deus, escolhe Mateus, que era um ladrão? Como que Deus escolhe Pedro, que era um pescador? Só os improváveis. Só aqueles que são loucos, só aqueles que, os fariseus, os que são da igreja atuais, ninguém acreditava, né? Então, eu tomo muito posse disso, dessas pessoas que ninguém acredita, porque parece que a minha missão são para elas, não? São para esses. Mesmo aqueles que estão na igreja e não acreditam no potencial, e aqueles que estão fora da igreja que não acreditam em si mesmo, né? Nos seus sonhos. Então, a gente precisa ter esse movimento de entender que todos são amados, né? Todos são escolhidos. A cruz não foi separada, só para essa parte. É verdade. Vou elitizar a cruz. Não, a cruz foi individual e ao mesmo tempo universal. Verdade, para todos. Então... para todos e foi por cada um. Foi por nós duas, mas foi por mim. Sim. Foi por você e por você. Então, na totalidade tem a individualidade. Assim, engraçado que Trajano, assim, você ia falando, é porque estava exatamente no meu coração. Porque eu lembrei de uma frase que minha mãe falou uma vez, de um trabalho que ela fazia uns anos atrás, que ela falou comigo assim, amar o bonitinho, o cheirosinho é muito fácil. Nossa, é verdade. Amar aquele que realmente é necessitado, que precisa talvez, no caso das pessoas que ela ajudava, da comida na boca, né? Precisa às vezes ajudar a cuidar realmente das pessoas. Que não tá cheirosinho, que não tá bonitinho, que às vezes não tá nem sóbrio. Sim. E você tem que ser amor. Verdade. Sim, e eu acho assim, a gente vê que realmente as pessoas que
fazem esse tipo de apostolado são pessoas realmente capacitadas por Deus, porque até o diálogo é diferente, a forma de levar é diferente, e o outro se sente tocado, o outro se sente acolhido, né? E é isso que precisa, né? E o evangelho é isso, é o amor, né? Sim. E essa semana atrás eu estava rezando e me veio uma reflexão. Se Deus é amor, Ele só sabe amar. Sim. Ele só sabe amar, Ele não sabe fazer outra coisa além de amar, independente de qual pessoa for, qual classe, qual o estilo da pessoa, qual o jeito da pessoa, qual o temperamento, Deus só sabe amar, né? O demônio, ele acusa os nossos pecados, acusa quem a gente é, acusa o que a gente faz, mas Deus só sabe amar, é um amor que perdoa, um amor que transforma, é um amor que deixa a gente com um brilho nos nossos olhos de novo, né? Então, esse amor que só sabe amar, ele quer nos amar independente de quem a gente é, independente do que a gente faz. Se ele só sabe amar, Deus, ele nos criou como o depósito do amor dele. Olha que bonito, né? Como um depósito de alimento, como um depósito de bebida e só tem bebida e só tem alimento, nós somos o depósito de amor de Deus, que só vai ser depositado em nós amor. E nisso a gente consegue amar as outras pessoas, né? De Santa Catarina de Sena, uma santa que eu gosto muito, que todo mal é a ausência de amor. E isso é muito belo a dizer, porque o que precisa no mundo hoje do jovem, todos nós na igreja, é o amor. Realmente o amor parece que é uma palavra muito balela a gente falar sobre amor aqui, porque está envolvido com ser escolhido, está envolvido com ser aceito. Mas hoje em dia, e sendo sincero nessa partilha, o amor hoje na igreja está muito escasso, né? Está todo mundo na sua individualidade de santidade, todo mundo ali no seu terço, todo mundo na sua missa, todo mundo no seu grupo, todo mundo dividido nas suas tribos dentro da igreja, não é uma igreja a mais, uma só carne, né? Não é um só amor. E isso que eu falo pode gerar até uma confusão, mas realmente hoje as pessoas estão se separando muito fácil dentro da igreja, separando muito fácil. E não é isso que Deus quer, né? Se Deus, ele nos uniu para sermos dele, católico, que significa universal, é para que a gente possa amar uns aos outros, né? Como uma partilha breve também, hoje em dia, dos jovens, né? Muitos jovens não vão na igreja porque não sentem acolhidos, né? E eu falo com propriedade isso porque eu vou para muitos lugares. E eles não se sentem amados, acolhidos, então eles falam, o que eu vou fazer na igreja se as pessoas lá não gostam de mim? Olha que pesado, né? Então por isso que o jovem hoje está muito em alta, o jovem de 17, 20 anos ir para uma outra religião. Sim, eu conheço uma garota, amiga do meu primo, que ela foi para uma igreja aqui em Friburgo, que ela achava que era uma boate. Nossa, aí. Chegou lá, na hora que ela chegou, mas aqui não é boate, ela não, aqui é a igreja tal. Ela ficou. Ela foi batizada tem alguns dias. Nossa. Entendeu? Ela se encontrou lá, então tipo assim, essa acolhida, sabe, de puxa, traz pra você. Puxar. Trazer pra perto, né? Fazer pertença. Fazer pertença. O jovem gosta de se sentir pertença, se sentir utilizável seria até como coisa material, mas útil, exatamente. Útil. O jovem, ele gosta de expor seus dons, seus talentos, e não é para roubar nada de ninguém, lugar de ninguém, é só para estar ali, se sentir pertença, né? Diz São João Paulo II que o jovem é a primavera da igreja. O que é a primavera, né? É o florir, o florescimento, são as flores, são os frutos. Então, qual é o tempo da igreja que a gente vai ver mais frutos? É quando o jovem está, né? É quando o jovem estiver ali. E hoje em dia a gente quer falar igual abaixo sobre Jesus para um jovem. E aí, a primeira coisa que o jovem precisa é ser acolhido, né? Se sentir parte, se sentir casa
Que aí quando o jovem se sente acolhido, aí depois que a gente começa a falar de Jesus para o jovem, né? Eu não sei se você tem isso, mas eu acho que eu e a Grazi a gente pode partilhar que tem isso. Às vezes a gente está em retiro jovem, Deus fala assim, vai lá e abraça. Aí a coisa mais importante que o jovem gosta, né? Cara, vai. E assim, ele aponta a pessoa na sua cabeça, aquela ali, vai lá e abraça. Primeiro você vai pegar e vai dar um abraço. Verdade. Sim. Eu fui para um encontro uma vez que Deus falava assim, abraça fulana. E eu falei assim, cadê minha cabeça? Vou abraçar. Tá doida? Vou passar nada não. Eu lutei o encontro todo com aquela vozinha, abraça. Num dado momento eu falei assim, então se for coisa da minha cabeça, me perdoa. Para não agir no impulsivo, no pensamento intrusivo, essas coisas todas, que eu me freio muito, porque assim, a vozinha às vezes ela é intensa. Eu fui abraçar a garota. Na hora que eu fui abraçar a garota, ela começou a chorar e falava assim, eu tô aguardando um abraço seu desde o início do retiro. Nossa. Caramba. Meu Deus. Eu só falava assim, me perdoa, porque eu tô lutando para não te abraçar desde o início do retiro. Ali foi um esfrega tão grande que Deus me deu, que assim, eu aprendi que antes de mais nada, o melhor evangelho é a minha atitude. Então, é a ação. Se Deus manda, vai e faz. Isso é muito bonito. Aí pega a frase também de São Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Então, é um evangelho da nossa atitude, né? Um evangelho de amor. Hoje em dia o jovem quer ser muito amado. Quem não quer ser amado hoje na face da terra? E quando a gente começa a amar a pessoa, se sentir amado, a gente começa a fazer a vontade de Deus, né? Começa a ir evangelizar, começa a falar de Jesus. Então é um passo muito grande quando a gente começa a sentir esse amor grande no nosso coração. A gente não consegue ficar com esse amor preso pra gente. Só pra gente, né? Não dá, não tem como. A gente começa a falar de Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual foi a hora que o Trajano falou assim, caraca, tem um negócio diferente aqui que eu vou explodir. Eu vou explodir. Eu nunca fui da igreja, né? Eu não era o jovem da igreja. Eu nunca cresci em ambiente da igreja. Meus pais não eram na igreja, né? Desculpa perguntar, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 30. Fiz 30 esses 3 meses atrás. E aí eu não era da igreja, e aí ao ponto de começar a fazer coisas que hoje em dia o jovem faz, né? Vai para algum lugar, vai para outro, em uma realidade totalmente diferente. Aí ao ponto que eu comecei a frequentar grupo jovem na minha cidade, mas ia um mês, outro não ia. E aí meio que eu fui bebendo muito, essas coisas assim de jovem. E ao ponto que eu não consegui ficar muito na minha casa mais, né? E aí eu fui ficar um pouco com a minha avó. E aí ao ponto que eu fiquei com a minha avó, eu não me sentia mais amado pelos meus pais, né? Mesmo meus pais me amando, eu não conseguia me abrir a esse amor dos meus pais, né? Com palavras que meu pai me disse, e aí eu fiquei com aquelas palavras remoendo, e comecei a fazer a minha vida cair ladeira abaixo, né? Quando uma palavra parece que machuca a gente vai ladeira abaixo. Então, o jovem, eu na época, né, usei drogas, bebi muito, foi uma realidade sem igreja nenhuma. Então, ia para muitos lugares que não convém. Aí eu fui ficar um pouco com a minha avó. E minha avó é aquela senhorinha de 90 anos que ela é bem da renovação carismática, né? Muito de oração. E aí quando eu fui ficar na casa da minha avó, teve um dia que eu não queria dormir em casa. E aí eu cheguei 2h30 da manhã na casa da minha avó, que estava na rua. Falei, vó, preciso de um lugar para dormir, deixa eu dormir aqui. E aí eu fui dormir na casa da minha avó. E aí umas 3h40 da manhã, 3h30, a minha avó me acorda do nada assim. O que está acontecendo, vó? O que aconteceu? Ela, vamos ali na sala rapidinho. Aí quando eu fui na sala, ela pediu para eu ficar de joelhos, né? Nunca soube que era oração, nada disso. Fiquei de joelhos, ela colocou a mão na minha cabeça e ela começou a orar por mim. E eu já tinha um carinho pela minha avó, né? E ela começou a orar por mim. De repente ela orou em línguas. E eu de olhos fechados,
E aí parece história de conto de fada, né? Eu repousei no Espírito Santo. E aí quando eu levantei de olho aberto, eu comecei a orar em línguas também. Eu não entendendo nada de olho aberto, o que está acontecendo, onde eu tô, E a partir dali, realmente eu nunca mais usei drogas, né? E eu comecei a ter um movimento na igreja, né? Eu fundei um movimento na igreja que tem 9 anos hoje, que se chama Movimento Jovens Adoradores, né? E é um movimento que teve um retiro agora mês passado dos jovens. É um movimento muito bonito, que é adorar a Jesus. Eu comecei adorando, ao ponto que eu falei com o padre, eu quero chamar mais jovens para estar aqui. E aí, esse amor no meu coração, para querer falar de Deus para as pessoas, foi esse amor que eu senti naquele momento que minha avó orou por mim, né? Eu me senti tão amado por Deus, quando as pessoas não me amavam, né? Sim. Quando eu não sentia amor das pessoas, eu senti um amor de Deus tão grande, mesmo eu com tantos pecados, e Deus falou assim, eu não tô nem aí pros seus pecados, eu te amo. Bonito você falar que assim, né? Se a gente parasse para pensar assim, os fariseus, o que faria? Primeiro, te daria uma surra de vareta. É verdade. Entendeu? Eu tô aqui, a gente partilhava, né? No nosso podcast, que quando foi a gente, que vovó dava 10 horas da noite, se eu não chegasse em casa, ela tava esperando já com aquela havaiana azul ressecada, cara. Então, tipo assim, pá, aquela que doía. Aquela que tava, entendeu? E tipo assim, a sua avó, ela te acolheu. Nossa, me abraçou. E tipo assim, você pode descansar, mas vai ter meu momento. Ela pegou a hora da misericórdia. Olha só como é que ela teve, ela ouviu o Espírito. Sim. Como ela teve discernimento, ela foi ungida. E ela ela só te amou. Ela fez o que eu estava precisando no momento, Sim. né? É porque, assim, existe um santo que fala, a maior demonstração de amor é rezar para alguém. Verdade. E ela rezou por você, e você conheceu esse lado do amor de Jesus. Você abriu para o amor de Jesus. Eu me abri por amor a ele. E aí, depois que eu me abri, eu comecei o movimento, só que era adoração. Eu já cresci com música, porque meu pai é músico, minha avó também, né? Compositor, essas coisas assim. Então eu cresci. Essa avó é top. Ela se você for na casa dela, a primeira coisa que ela faz é colocar a mão na tua cabeça e rezar. É isso. Muito bom. Aí a primeira pregação que eu fiz, é muito engraçado isso, né? Não foi na minha paróquia, foi numa outra cidade. Foi em Conceição de Macabu. Eu lembro do tema, né, que foi a ressurreição de Lázaro, João capítulo 11. E aí eu entendi. Também te presentearam. Poxa vida, ressurreição de Lázaro. Ressurreição de Lázaro na minha vida, né? E aí eu entendi que a primeira pregação não foi na minha paróquia, então já era ali um discernimento que eu ia ser missionário, né? Um discernimento que eu não ia ficar somente na minha paróquia, que eu já tinha um chamado extensivo, um chamado grande de Deus na minha vida. E aí comecei a saber um pouco sobre a renovação carismática. Aí comecei a fazer terço na casa de pessoas, 6 horas da manhã, das velhinhas da igreja, né? Comecei a ir na casa de pessoas, comecei a viver aquilo que as pessoas tinham, né? Que era o querer a oração. Então eu ia para casa de pessoas rezar, ia pregar nas ruas, ia fazer coisa na praça. Foi crescendo esse movimento. Também, né? O que Deus me chama. Dá licença, mamãe online. Dá licença, tá, gente? E o que eu achei bonito de você falar da tua avó, sabe o que foi? Porque assim, acende pra gente 2 lanternas importantes. A primeira, a importância de alguém interceder. É verdade. Alguém intercedeu. E a segunda, aí vem o papel da família, do pai, da mãe, da avó, né? De quem quer que seja, de olhar para o seu jovem, de olhar para o seu filho, de olhar para o seu neto e ver se, cara, ele precisa. E o que eu posso fazer por ele? Ela ofertou o melhor, ela ofertou também o que ela tinha, que era o amor e a oração. Ela foi o canal entre Deus e você. Sim. Isso é tudo. E é o momento que
eu me abria muito à minha avó porque eu amava muito a ela, amo até hoje, né? E eu amava muito, muito, muito a ela, então eu me abria essa oração pelo amor que eu tinha da minha avó, né? Eu falei, nossa, minha avó tá rezando por mim. Então já era ali uma conexão de amor Dá que até eu um tinha da quentinho minha no avó, coração, né? quentinho do coração, era uma conexão que eu tinha de amor pela minha avó e a minha avó tinha comigo. Aí a partir dali, depois quando eu entrei para a igreja, eu fiz o movimento também de perdoar o meu pai, né? Porque quando eu entrei para a igreja, eu parei de usar droga, parei de beber, coisas que eram externas. Mas as coisas internas ainda estavam ali, né? Porque não é de uma hora para outra que Deus faz, é um processo, é um caminho que São as Deus, cebolas, né? que Deus faz na Acho que nossa a gente vai vida. tirar. A gente vai Vai tirando tirando casca até casca chegar por ao casca. fim. E aí, há uns 4 anos atrás, eu fui pregar em Conceição de Macabu também, né? Quando eu fui pregar às 3 horas da tarde, quando eu fui pregar às 3 horas da tarde, antes de pregar, eu falei assim, pai, meu pai estava fazendo comida, eu lembro até hoje como é que estava o momento. O pai estava sem camisa fazendo a comida em casa. E sabe aquele momento quando a gente quer falar algo, mas alguma coisa te trava? Você quer ir falar com ele, alguma coisa te trava? Até o ponto que eu falei, eu vou. E fui. Falei, pai, eu te perdoo. Me perdoa. Aí sabe aquele... Parece que tirou umas 7 cadeados que eu tinha. E parece que a vida fluiu. E aí eu perdoei e eu chorei. Meu pai chorou. E eu fui para Conceição de Macabu pregar. Deu 3 horas da tarde, horário da misericórdia. Minha mãe me liga. Trajiano, volta para casa agora. Porque o teu avô, o pai do teu pai, acaba de morrer. Então eu precisava amar o meu pai no momento que ele mais precisava. Mas antes de amar no momento que mais precisava, Eu precisava perdoar. eu precisava perdoar. Então, o perdão hoje em dia faz a gente amar. O perdão hoje em dia faz a gente tirar todas as mágoas que a gente tem, as palavras ruins que a gente tem. Hoje em dia, o meu pai me chama de profeta dentro de casa, né? Então, hoje em dia, meu pai empresta o carro para eu ir em missão, né? Hoje em dia, meu pai quer ir em missão comigo. Hoje em dia, meu pai vai na missa todo domingo, a minha mãe vai na missa todo domingo. Então, hoje em dia, eu falo de Deus na minha casa, coisas que não eram muito católicos, né? Então, O seu resgate resgatou sua família. o meu resgate resgatou a minha família, isso é muito bonito. Uau. E é uma transformação. E meus pais nunca fizeram retiro, aí ano passado fizeram um retiro, fizeram o TLC. Poxa, né? que legal, que bacana. Então é algo que é primordial hoje em dia, né? Obviamente que nós somos humanos, não somos santos, temos as nossas falhas, as nossas mazelas, mas hoje em dia está muito, muito, muito melhor do como era antes, né? Graças a Deus. Espírito Santo vem regar. O terreno tava meio seco e o que é interessante assim, cara, a tua avó já idosa, Verdade. né? A gente lembra daquelas mulheres idosas da Bíblia que tiveram tanta fé a ponto de conceber. É verdade. Ali ela te ajudou a nascer de novo. Nascer Ela te de novo, ajudou a nascer de novo para Deus. Hoje uma mulher que parece que botou no ventre dela de novo para eu nascer, né? E a partir de hoje aí eu vivo essa missão, vou em vários lugares, né? Daqui da Diocese do Estado do Rio. Aqui na Diocese mesmo, nas paróquias, eu fui em todos os grupos jovens que tem. Sim. Todos os grupos jovens, assim, que tem. Já preguei. E aí, hoje em dia, antes de ir para um grupo, para uma missão, a pregar em retiro, a minha avó, eu peço oração para minha avó, né? Eu vou na casa da minha avó. Claro, o Eu caminho certo. falo, vó, tô indo para tal lugar, reze por mim. Ou, às vezes, quando eu esqueço, não vou lá. Quando eu tô, antes de pregar, eu ligo para minha tia, que mora com minha avó, e falo para ela fazer uma oração por mim e tal. Então, é algo que me mexe muito hoje, né? A minha avó, ela era missionária, né? Então por isso que eu sou missionário. Minha avó é compositora, por isso que eu componho. Minha avó, ela vai de casa em casa, não vai hoje porque ela foi atropelada há uns 7 anos atrás e machucou a perna. Mas por que ela foi atropelada?
que ela estava indo na casa de alguém fazer missão, né? Então, estava servindo. Então, esse desejo que eu tenho de ser missionário passou também por ela, né? Parece que há uma transferência de unção dela para mim, né? E hoje em dia eu sou missionário por graça de Deus, mas através da vida da minha avó, né? Através da vida da minha avó. Rapaz, lembrando aqui, pessoal, que aqui a nossa mesa, nós estamos comendo, mas é graças à padaria Master. Nossa padaria Master. É a nossa padaria Master. Gente, ponto final do Jacina, do lado da creche. A gente vai deixar os contatinhos, porque assim, tô passando vergonha comendo horrores? Tô. Mas vou parecer um hamster comendo? Vou. Mas não tô nem aí porque tá bom pra caramba. Tá bom. E assim, Trajano, você falar da sua avó assim me mostra como é bom a gente preservar os nossos anciãos. É verdade. Né? O zelo, o cuidado, você saber que, poxa, ela era compositora, ela era missionária, e eu gosto de tudo isso também, eu componho, eu vou em missão, e você, sabe, você tá lá, você... Mesmo ligando para ela, você falou, pô, vovó aqui, você deve passar aquele feedback, tipo, imagina a vovó aqui, imagina a vovó vendo isso. E assim, o orgulho que você passa para ela, porque ela sabe o caminho que você estava trilhando, e ela sabe o que você está se tornando nas mãos de Deus, né? Ela já foi te ver pregar? Ela já foi, já. Em Carapebus, né? Ela não foi assim em outra cidade, mas já me viu pregar E eu também já reuni um povo assim, de 80 pessoas para colocar na casa da minha avó para fazer um grupo de oração, né? Então, todo ano a gente faz isso, né? No dia 27 de junho, que minha avó tinha um grupo de oração na paróquia, né? Há muito tempo atrás, hoje em dia não tem mais, mas o nome do grupo de oração é Águas Vivas. Então tem há muito tempo atrás, então todo ano eu reúno uma galera e vovó reúne a galera dela, a gente se junta na casa dela e faz uma oração assim. Vovó chama o pessoal do apostolado, deixa a juventude de encontrão. E aí é muito bonito, você falou de respeitar os anciões, eu falo até para os jovens, né? Dentro da igreja, quando a gente vê as pessoas, mulheres da apostolado de oração, o texto dos homens, a gente deve muito a eles, porque... E eu falo isso muito para o jovem, e antes de falar para o jovem, eu pego muito para mim também. Porque quando eu ficar mais velho, se Deus me permitir, né, eu quero ser como eles, né? Então, é uma inspiração. Eles me inspiram a ser perseverantes. Sim. E a gente também inspira eles com a nossa ousadia de jovem, né? Com a nossa alegria de jovem. Então, respeitar os anciões, respeitar as pessoas mais velhas. Na fé, né, nessa unção, é entender também que a gente quer chegar lá, né? É entender também que a gente quer chegar aonde eles chegaram. É ter referência, né? É o que você falou. É ter onde referência. Onde é depositada a sabedoria, né? É ter para onde ir. Você fala da sua avó. Quantos anos sua avó tem hoje? Minha avó tem 94. 94 anos? E tá com a mente lúcida, 18. Eu partilho muito, por exemplo, a vovó que me educou, né? O que minha avó me deu foi a fé. Foi me levar para mim e me apresentar a Jesus. E assim, dinheiro nenhum rouba. Situação nenhuma rouba. O que ela pôde me dar, ela me deu de melhor, que foi a fé. Poder me encontrar com o amado. Independente de ter dinheiro ou não, ter comida ou não, ser qualquer cor, masculino. Não, é Jesus. Ali você está com o seu amado. É você e ele, mais ninguém. É próprio de vó transbordar a fé, né, para os netos. Né? Não, e assim, eu ia para missa de segunda-feira. Antigamente era vulgo missa das almas. Então, assim, só tinha a terceira idade. A mais nova caçula era eu e minha irmã. Então, assim, a gente ia para lá e falava assim, que eu... E depois Deus foi mostrando, tipo, olha, eu tô te moldando. E a gente, quando a gente permite ser moldado por Deus e vê que Deus está encaminhando a gente para algo a mais, aí vem a questão do... Ali eu já sabia que ia ser missionário, porque eu não preguei. Minha primeira pregação não foi na minha terra. Eu já tinha esse entendimento dentro do meu coração que eu seria missionário por esse ardor que eu tenho, né? E aí com isso eu comecei a fazer vocacionais em comunidades, né, em grupos. Aí eu fui vocacional na Canção Nova, eu fiquei 3 anos na Canção Nova, fui da Canção Nova.
Aí eu falei, não é o meu lugar. Então eu fui pra Cola de Deus, eu fiquei 5 anos na Cola de Deus, né? Aí saí há 2 anos atrás, ao ponto de eu querer estar numa comunidade, né? Num lugar, porque eu queria esse estilo de missão, eu queria viver completamente da missão, viver a missão. E aí eu fui entendendo o entendimento desde da minha conversão, que eu já tinha um carisma próprio, né? Eu só tinha medo. Abre aspas para a palavra, você já tinha sua comunidade. Eu já tinha algo dentro de mim, né? Que agora precisa expandir, precisa ter essa coragem ainda mais de falar de Deus através desse carisma que está brotando aqui dentro. É engraçado que eu ouvi essa semana, eu fui assistir um filme que falava exatamente isso, né? A fé tem que ser maior que o medo. É verdade, A fé nossa. é maior que o medo. Né? E se a gente pensar, você falava de ansiedade, a nossa emoção, digamos assim, central, que puxa a ansiedade, vamos lá no Divertidamente, é o medo. É verdade. É o medo de que do amanhã, é o medo do que está por vir. E aí gera tudo isso. Então, assim, a fé é maior que o medo. A fé é maior que o medo. E não existe nenhuma batalha que a gente esteja lutando sozinho, porque Jesus está conosco em todas as situações. Verdade. A gente tem um lema que é a tribulação, a tempestade vai passar. Sim, o importante sim. é que Jesus está no barco. E é muito bonito entender porque o Papa Francisco hoje em dia fala muito sobre o medo e a coragem, né? Sobre o jovem, que hoje o Papa Francisco vai dizer algo muito belo, que eu tomei isso muito para mim também, um tempo que ele fala que o jovem não pode ficar acomodado no sofá vendo a história do outro passar e você não construir a sua. Então eu ficava indo nas comunidades porque eu estava fugindo de mim mesmo, sabe? Tem um olhar jovem lá atrás. Ah, é verdade. O jovenzinho ali, gente, eu tô cutucando ele, tá? Zoinha azul. A gente não pode realmente estar no sofá vendo a história do outro na televisão. A gente precisa construir a nossa própria história, né? O que Deus tem para nós, os sonhos que Deus tem para nós. Então eu ia para as comunidades porque eu queria fugir do projeto que Deus tinha para mim, né? Eu queria fugir daquilo que Deus tinha para mim. Samuel! E hoje em dia eu entendo aquilo que Deus quer para mim, que através da minha vida é transformar a vida de outras pessoas através da escolhido não tem escolha, né? Por isso que Deus está juntando um povo. Eu tenho um sonho na diocese, né? Que não tem no Brasil, isso não tem. Tem nos Estados Unidos, tem em outro país, mas é de ter uma escola de missão, né? Isso não tem aqui. E com a graça de Deus, em nome de Jesus, um dia vai acontecer, né? Como uma faculdade para jovem, né? Missionária. A pessoa estudar lá durante 1 ano, 6 meses, e depois ser enviado para algum lugar para fazer missão. Deixa eu apresentar uma amiga missionária que você e ela vão conversar e vão se entender muito bem. Ai, você já captou quem é, não já? Já depois te chama o negócio que você pode fazer, te amo. Porque assim, eu tenho uma amiga que ela me ensinou muito sobre missão. Ela já foi à África, já foi a Marajó, Que legal. Ela é dócil ao espírito e desapegada materialmente. Um ser que assim veio para fazer a vontade de Deus. E você falar isso, né? Uma escola de missionários. Como precisamos de missionários que ensinem as pessoas que a missão é um chamado para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo, cada um na sua área, mas todo mundo tem esse chamado. E a gente precisa transmitir. A gente precisa transmitir. Porque o tempo todo que a gente ia partilhando aqui, eu estava pensando, você falou do jovem, falou da sua avó, falou de tudo. E eu pensei assim, cara, ao mesmo tempo essa juventude de hoje, ela não está preparada para o que ela pode fazer. Nossa, ela não está preparada porque ela pode horrores, né? Ela pode muito. Pode, é um potencial tremendo de inteligência, de tecnologia, de muita coisa.
só que eles não estão preparados. E ao mesmo tempo a gente precisa preparar essas pessoas. Sim. Por quê? Porque ser missionário, não pense que o Trajano só colheu flores no caminho. Nossa, Assim, né, amiga. Trajano? bem Bem fácil, né? A mente calejada, o coração calejado. A gente tem muitas coisas. Não, história de missão, assim, sem as coisas psicológicas, mas as coisas também, assim, físicas, de dormir em rodoviária, né? De carro quebrar, 2 horas da manhã na pista, né? De dormir em lugares que você dorme no chão, de às vezes não se alimentar. Tem muitas coisas Que as pessoas acham que missionário vive do luxo. Mas não é assim. A realidade é Isso é essa. uma visão muito romântica. muito romântica, muito florida, é verdade. Tem lugares, obviamente, que a gente vai ser acolhido em casas que são, nossa, luxuosas, uma bênção, que a gente sente muito amado. E uma coisa que uma mulher disse para mim um dia, muito importante, Trajano, a missão é quem você é. Se você não cuidar de você, você não consegue ser missionário. Nossa, isso Missionário doente, né? foi impactante demais. Se você não cuidar de você, você não consegue falar de Jesus. Então você tem que cuidar do teu corpo, você tem que cuidar da tua mente, você tem que ir em lugares que as pessoas vão cuidar de você, né? Você precisa se sentir cuidado para que a palavra de Deus possa ser transmitida com eficácia. Então, eu comecei a entender isso, né? Mas durante a vida e a missão, e obviamente vai acontecer mais vezes, mas já dormi em muitos lugares, já fiquei em muitos lugares que eu falava assim, gente, como que está acontecendo isso? Porque estou aqui, né? De ir em lugares realmente que às vezes quebrava o carro, furava pneu, não tinha dinheiro para alugar, né? Porque ser missionário, você vai a um lugar e, obviamente, falando aqui para as pessoas entenderem, né? Você vai, a pessoa paga uma gasolina para você, dá uma ajuda ministerial para você, que é o único, entre aspas, trabalho que você tem ali. Às vezes você vai para um lugar que você paga o teu ônibus, né? Que você faz isso, que você faz aquilo. Então, também demanda muito da gente mesmo, né? Porque a pregação precisa ser pregada. Ir por Deus todo precisa mundo e pregar o evangelho. ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas tem muitas cruzes, mas é através da cruz que valerá a pena, né? Fora as questões psicológicas dentro da gente mesmo, né? Será que realmente vale a pena? Entre aspas aqui, há 4 meses atrás, eu gosto muito de pregar em escolas, né? De ir em escolas. E por causa desse negócio de ansiedade, depressão, da escolha do não tem escolha, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, quase 2 anos, eu fui na escola lá em Carapebus a falar sobre depressão, né? Crise de ansiedade. Nem foi assim sobre Jesus. Deus falou assim, você vai na escola e falar sobre depressão e crise de ansiedade para os jovens. E aí eu fui. E quando eu fui falando para mais de 400 jovens. No final eu fiz um convite. Falei assim, olha, toda terça-feira tem os jovens adoradores. Vá lá, alguém que se sente à vontade, que está passando por alguma coisa. E um jovem foi. E eu falei, o que você está fazendo aqui? Quem é você? De onde veio? Da onde veio? Quem você é? Aí eu falei, não, ontem você estava lá na escola e você estava falando sobre isso, né? E eu queria conhecer aqui e eu vim. E aí era um menino de 15 anos de idade. E aí ele foi. E acredita que ele começou a ir toda semana nos jovens. Já valeu a pena. Toda semana, começou a ir na missa. E aí ele fez ano passado o retiro. E ele começou a levar os amigos dele, porque ele joga bola, né? Ele tem o sonho de ser jogador de futebol, joga muito bem. E ele começou a ir. Entrou dentro do coração dele, ele soube multiplicar. E ele começou a levar a mãe dele, aí ao ponto que há 4 meses atrás, eu estava em um retiro no TLC, e aí ele sofreu um acidente de moto. Eu vi. Com 15 anos de idade, e ele veio a falecer. Com 15 anos de idade, e aí dentro de mim, aí eu começo a chorar agora, né? No retiro, eu tive crise de ansiedade no retiro.
que pessoas chegaram para mim, o padre, né? Padre Tiago, que, nossa, tem no meu coração. Padre É Tiago, Padre Tiago é um grande Todo amigo. mundo. É um pai, é um amigo, é um irmão. te Sem Padre esperamos aqui Tiago, também, tá? nossa, Tá, querido? sem Padre Tiago a minha vida, Nossa Senhora. E aí ele chegou e falou para mim, e eu comecei a chorar muito. A chorar muito porque eu me perguntei, será que realmente vale a pena pregar o Evangelho? Né? Será que realmente vale a pena sair por todo o canto do mundo e Deus tirar a vida de um jovem? Aí as pessoas podem pensar, será que missionário tem essas dificuldades? Será que missionário tem isso? E eu me questionei para Deus, né? Será que vale a pena sair para o mundo todo pregar o Evangelho e Deus tirar a vida de um jovem de 15 anos de idade? E aí eu estava no retiro, a mãe estava no enterro e me ligavam. Eles me ligavam de lá e falavam assim, olha, eu quero Trajano aqui no velório, porque Trajano era a inspiração para o meu filho. Meu filho falava sempre de Trajano em casa, sempre, sempre, sempre. E ele falava assim, eu tenho Trajano como inspiração. E é muito legal aí a gente entende a nossa vida, o nosso chamado. Uma pessoa que ninguém acreditava, um drogado, uma pessoa que bebia, e um jovem de 15 anos falar, eu tenho ele como referência. É algo muito forte, né? Que aí a gente entende assim, realmente vale a pena. E quando eu cheguei no velório, a mãe dele começou a chorar, né? Tia Sabrina, tio Jamil, começaram a chorar, e aí ela falou uma coisa, que ele morreu 15 dias depois ia ser a crisma dele. Aí a mãe dele chorando falou assim, era surpresa, Trajano. Ia contar uma semana antes. Você seria o padrinho de crisma dele. Ai. Aí eu comecei a chorar mais ainda, né? Ai, meu Deus. Chorar mais ainda porque a gente ia confirmar a fé de um jovem. Confirmar a fé de um menino. Que hoje está no céu, né? Que hoje está com a graça de Deus no céu. E aí, é por isso que eu tenho esse apreço com a juventude. Hoje eu vou morrer pela juventude. Hoje eu não sei ser uma outra coisa. Hoje eu não sei ter uma profissão. Eu não seria um médico, eu não seria um advogado. Eu não seria nada além de ser missionário e entregar minha vida para o jovem. As pessoas podem falar o que for. Trajano não tem dinheiro, Trajano não tem nada, mas eu tenho uma coisa. Amor pela juventude e amor por aqueles que ninguém acredita. E é por isso que eu vou gastar minha vida. Pela juventude. Você tem tudo, na verdade. O Moisés, ele fez uma música quando o Papa veio, quando ele foi ao encontro do Papa, que é ofertar a vida, né? Ofertar a minha vida, Mandar os meus dias. minha juventude por amor. juventude por amor. E quando você falava, só me vinha essa música na cabeça, porque assim, o que eu posso oferecer? Ouro, prata, não posso oferecer Verdade. o meu ser. É engraçado que a parte que eu mais gosto dessa música é o que vem depois. Porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar por amor a Deus. Exatamente. Aí a gente entende, gente, o que é a missão. Porque assim, a missão é oferta. Verdade. Seja a tua missão como missionário, indo para fora, seja a minha missão dentro da minha casa com a minha família, a missão da Ariane dela dentro da casa dela com a família dela, você com ansiedade, eu com ansiedade. A gente senta aqui, respira um pouco, consegue estar aqui, mas não é o tempo todo assim. A gente tem a nossa cruz também. Tem as dificuldades. Sim, e ao mesmo tempo, cara, é pegar, igual a Ariane teve a emoção através do Hugo para esse podcast, é você pegar e ser dócil, é ouvir. Você foi dócil aquele dia, pô, ir numa escola falar sobre depressão. Verdade. O que isso tem a ver com Deus? Tem tudo a ver. Você está indo para um lugar para falar de uma coisa, para acordar alguém, saiu aquele um. Jovem. Aquele um levou outros. E depois a vida dele foi entregue. Verdade. Entendeu? Ele encontrou o caminho. Precisou de quem? Precisou de um missionário chamado Trajano Lucas para entrar naquela escola e puxar um jovem que fosse. E hoje em dia eu vejo, quando eu vou, né? Eu vou para muitos lugares, vou para muitos estados do Brasil, muitos.
E aí a gente carrega um peso, uma carga muito grande. Que você vai ver jovem de 12 anos que fala assim, eu uso drogas, Trajano, o que é que eu tenho que fazer? E meninas de 12 anos falam, eu fumo maconha, Trajano. Eu tentei, eu só não consegui ser asmática. Mas 15, tentei, juro pra você. olha, meninas, Não é. meninos de... É a realidade. Porque assim, quando a gente sente vazio, dor, quando a gente sente rejeição, abandono, quando falta alguma coisa, a gente quer tapar o buraco com qualquer coisa. E assim, vou ser muito honesta para vocês, assim, graças a Deus, eu partilhava até com a Grazi isso na hora do almoço, que Deus, quando Ele me apresentou meu marido, eu falei para ele, ou o Senhor me apresenta alguém com o qual eu me case, ou eu sei que eu vou me perder. Verdade. Porque eu preciso, eu conhecendo o meu ser, eu preciso de alguém que me leve para você. Né? E assim, a minha juventude foi toda dentro da igreja, mas ao mesmo tempo com crises existenciais tão grandes, de falta de conhecimento, falta de perdão, falta de aceitação, as ansiedades, as coisas todas, que eu ficava assim, gente, que é isso? Eu não me sentia amada, eu não me sentia querida, eu não me sentia desejada, eu não me desejada, e não estou falando por homens não, tá? Sim. Isso não é questão de, desejo, ela queria que um monte de homem, não, é por família. É por pai, é por mãe, é pela pessoa mais próxima que a gente tem. E eu já me envolvi com traficante, já me envolvi com diversas pessoas, de todos os tipos de gente. Por isso que eu falo, eu não julgo ninguém, sabe por quê? Porque se não fosse Deus falar assim, Ariadne, vem cá um minutinho, eu seria capaz de fazer qualquer coisa que eles fazem. Qualquer coisa. E você falar isso do tipo... Eu fui para o colégio, um ex-drogado. Cara, quando a gente permite ser curado, a gente é canal de cura. A gente é canal de cura. Aí é legal que quando a gente vai, assim, quando eu fui no colégio, aí os professores, né? Nossa, Trajano, você mudou mesmo. E hoje em dia, eu não tendo assim uma profissão tão maravilhosa, algo assim tão grande, só que médicos me chamam aí na casa deles para fazer oração, né? Políticos, advogados, então é algo que é muito necessário hoje em dia. Você está em todas as mesas, né? Eu estou em todas as mesas realmente. Então a missão é muito mais do que ir em um evento e pregar, né? A missão é muito mais do que ir em um retiro e pregar. A missão é muito mais que isso. A missão é estar em contato com as pessoas. É viver, né? É viver, Ontem mesmo eu estava pregando em Casimiro, aí hoje, antes de vir para cá, como eu falei, eu fui rezar por uma empresa de jovens lá. E aí quando eu estava rezando por um jovem, Deus falava que ele recebeu muitas palavras de maldição. E o jovem começou a chorar no meio do trabalho, né? Ou às vezes quando eu for em missão, assim, vamos supor, uma missão que eu fui em setembro em Brasília. Fui para pregar um evento de 600 jovens. Só que antes eu fui numa loja de roupa. E eu fui numa loja de roupa e aí eu falei de Deus para a mulher, assim, eu falei, Deus te ama. Aí a mulher, pode orar por mim? No meio da loja. E a mulher, atendente, se ajoelha e pede oração, né? Coisas que acontecem que são providência de Deus. No dia que eu fui no aeroporto, né, e perdi o voo ali do Rio, e agora? Como é que eu vou fazer? Que dinheiro que eu vou ter? O próximo voo era R$2.700. E o que uma pessoa ociosa vai fazer no meio do aeroporto? Chorar. É a única coisa que faz. Sim. E aí quando eu chorei no meio do aeroporto, para todo mundo tava ali chorando, uma pessoa chega e fala assim, que aquela lágrima que rega um jardim, né? Uma pinga. O que está acontecendo? Eu perdi meu voo, eu sou missionário para pegar para jovens lá em Brasília. Eu pago a sua passagem. R$2.500. E aí pagou a passagem, como um bom católico, né? Eu carreguei o texto, eu falei, olha, o que eu tenho de agradecimento é só um texto para te dar. E aí eu dei o texto para ele e ele falou assim, minha mãe é católica e hoje ela está com câncer. Então eu tive que perder aquele voo para encontrar aquela pessoa, para declarar a cura para a mãe dele, sabe? Para eu também entender que Deus ele cuida de mim através da providência. É, a providência.
Para eu entender que Deus cuida de mim, que Deus sempre está comigo. Ano passado eu fui para a JMJ em Portugal porque as pessoas me ajudaram. Fui conhecer o Vaticano porque as pessoas me ajudaram. Porque eu não tenho dinheiro. Que as pessoas me ajudam. Porque é a providência de Deus que me alcança, que nos alcança. Hoje eu estou aqui pela providência de Deus, né? Nós estamos aqui pela providência de Deus. Independente do que as pessoas falem, Deus nos ama. Deus está conosco. E é por isso que eu creio que nesse tempo presente, Deus ele quer juntar essas pessoas. A gente tem uma lembrancinha para você, que a gente já tinha conversado nos olhos. Muito obrigado. E assim, eu espero realmente que goste, porque eu adorei. Eu vou abrir aqui. Pode abrir. Eu adorei. Legal. Muito, muito obrigado. Porque eu acho que, assim, não é só uma camisa. É verdade. É uma motivação no qual a gente tem que estar ligado em todos os momentos. Eu já vou levar para as missões para beber. Muito obrigado. Olha só, à vontade. E pode ficar tranquilo para abrir todas. Quando a gente... Que legal, cara. Muito obrigado. Nada. E assim, é uma questão de uma camisa, um boné, mas assim, tá na alma, né? É verdade. Isso aqui é só para expor aquilo que já tá na alma. Não é somente algo que é material, né? Realmente é algo de alma. Exatamente. Realmente é algo que tem dentro do nosso coração. Vou até botar, gostei. E assim, Nossa, que legal. saiba que está na nossa oração. Com certeza nós estaremos rezando por você, Trajano. Muito obrigado. Estaremos rezando pela sua caminhada, pelo seu chamado, por essa missão, para que Deus continue te abençoando e capacitando. Amém. Muito obrigado. Para esse seguir, porque ensinar as pessoas que elas são amadas, que elas são escolhidas, é muito importante. Muito importante. E assim, isso foram algumas moções vindo o seu chamado. Muito obrigado. Que são coisinhas que assim fazem a diferença. É não só uma camisa, como eu disse, é alma, é essência, tá dentro, é para participar do dia a dia de todo mundo que quiser participar desse mover, sabe? E hoje em dia realmente é muito mais que uma camisa, né? Muito mais que um presente, muito mais que algo escrito. Eu sabia que Deus ele queria inspirar a camisa para ajudar a vida de outras pessoas. A camisa hoje em dia não é nem somente para as pessoas que estão na igreja. Eu já recebi um chamado muito grande Teve um dia uma mulher comprou uma camisa para mim, para o irmão dela que estava prestes a morrer na UTI. Para ele usar a camisa e para entender que ele era escolhido, que nada ia acontecer com ele. Depois disso eu encontrei com ele, né? E ele realmente está vivo, está curado. Sério? Sério, ele é de Campos. Então não é uma camisa somente para a pessoa que está na igreja, né? É algo muito mais. É para você se sentir pertença, tocado, saber que é escolhido, que é formado. E tudo isso. A Maria está ali atrás, gente, por isso que eu estou olhando tanto para cá. Medo dela apontar alguma. Filha, passa, vai. Muito obrigado. Nada, que isso? Gente, é muito presente. Não, e assim como a gente fez pra gente isso, né? É você poder sentar, tomar o seu café. Muito E obrigado. saber que escolhido não tem escolha. É olhar para a geladeira
e saber É que escolhido verdade. não tem escolha. É numa academia ou numa caminhada na beira da praia, saber que escolhido não tem escolha. É no dia a dia, porque assim, a gente é escolhido o tempo todo, né, Trajano? A todo momento. A todo momento. Eu falo que ser escolhido está em todos os lugares, no ambiente de rua, de escola, de trabalho, nos ônibus. Em todo o ambiente escolhido está. Nossa, uma caneca, muito legal. Esse aí eu só fiz uma coisinha de diferente. Botou Jesus Eu Eucarístico. botei Jesus. E é o fundamento da minha vida, né? Quando eu comecei o movimento Jovens Oradores. E quando você falava, na hora que eu falei assim, gente, eu botei Jesus, eu nem sabia da história. Eu estava aqui pensando, meu Deus. Que legal, muito obrigado. Aqui, Trajano, nós agradecemos muito a sua presença. Vou finalizar, porque as crianças elas estão chegando, entendeu? A Grazi foi ali cuidar das crianças. Gente, a gente está num período de férias, as crianças estão com a gente. A gente fez essa gravação hoje externa, porque para poder ter tempo também de partilha com o Trajano, e porque são só aqui hoje 4 crianças. Né? E a gente tem que adaptar o nosso podcast, adaptar a nossa vida, porque eles também são a nossa missão. É verdade. Eles são o futuro, eles são a continuidade da gente, a sementinha que a gente plantou e que a gente rega para poder entregar para a vontade de Deus. Então, Trajano, muito, muito obrigado. Eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, a sua boa vontade de estar aqui conosco. Gente, agradeço a presença de todos, a visualização de todos. E continuo pedindo, curta, compartilhe, divulgue. Nós estamos aqui com esse projeto do podcast para mostrar histórias reais de pessoas reais que acreditaram que com Deus a gente consegue transformar tudo. Ninguém solta a mão de ninguém e a gente vai arrumar o céu. Desde já, muito obrigado. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchauzinho, gente. Valeu.